Meus irmãos, foi lido nessa noite Evangelho segundo São João, capítulo 13, verso 18. Aqui se fala do Senhor Jesus, prediz que será traído. O próprio Senhor Jesus ali predizendo que seria traído. Por quem? Por um dos seus próprios amigos. Então nós vamos falar nessa noite. Quando nós olhamos pela palavra, verso 18, ele diz: não estou me referindo a todos vocês. Olhando para os apóstolos, ele diz: não estou dizendo que todos, mas aqui ele diz: não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Os irmãos observam bem, o próprio Senhor Jesus dizendo: conheço os que o escolhi. Ele reconhecia ali que quem escolheu foi ele. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Ele diz: isso vai acontecer para que cumpra a Escritura. Aquele que partilha do meu pão voltou-se contra mim. Os irmãos, ele diz: aquele que partilha do meu pão, aquele que come o pão comigo, voltou-se contra mim. Quando nós olhamos, nós podemos ver claramente, é um assunto que nos chama muito a atenção. Por que Judas fez isso? É o que nós vamos falar nessa noite. Aqui o Senhor Jesus dizendo: não estou me referindo a todos vocês. O Senhor Jesus estava preparando o terreno para a traição. Estava preparando ali o terreno para a traição, que diz o verso 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhe que certamente um de vocês me trairá. Vocês vejam, dura situação, né? No meio dos 12, já que nós vamos falar em seguida, os apóstolos ficaram todos ali, mas quem será? Ninguém sabia que era que Judas tinha esse plano. Os apóstolos não sabiam. Ficou ali: sou eu? Um pensava: eu não sou, outro não sou. Gerou ali se olhamos para tudo, olhou ali uma indecisão em cada um dos apóstolos. Mas não sou eu, o Senhor falou que um dos 12, quem seria entre nós? Ficaram todos ali indecisos, quem seria o traidor? Então nós olhamos, e quando nós olhamos, o próprio Senhor Jesus, a palavra diz que ele perturbou-se. Vamos saber que partir de um amigo, difícil situação. Aquele que partilha do meu pão, ele ainda diz: aquele que partilha do meu pão. Comer pão junto com alguém era sinal de íntima comunhão. Comer pão junto é sinal de uma comunhão íntima um com o outro. Então ali, se nós olhamos para o Salmo 41, o salmista diz no Salmo 41, verso 9: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Foi profetizado por Davi: até o meu melhor amigo, que comia pão comigo, voltou contra mim. Isso aqui aconteceu claramente na vida de nosso Rei, Senhor Jesus. Então nós olhamos pela palavra. Quando nós olhamos pela palavra no verso 19, o Senhor Jesus dizendo: estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Aqui os irmãos vejam o Senhor Jesus deixando ali um exemplo para que eles refletissem após o acontecimento. Então os irmãos vejam, ele diz: antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Se nós observamos aqui, a preocupação do Senhor Jesus repousava sobre os seus discípulos. A preocupação dele estava sobre os seus seguidores, seus discípulos, e não sobre si mesmo. Como ele diz: eu sou. Evangelho segundo São João, verso 8 e o 58, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. O grande eu sou, o próprio Senhor Deus se apresentou, o nome dele como eu sou. Então nós vemos o próprio Senhor Jesus diz também: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim, eu sou a luz do mundo. Os irmãos se observam bem, são várias referências se falando do Senhor Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o bom pastor,
Então, o grande eu sou, o que ele quis dizer? Eu sou o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas foram feitas por mim. Eu sou. Então ali os irmãos vejam a preocupação do Senhor Jesus estava diretamente voltada a quem? Aos seus seguidores, seus apóstolos naqueles dias. Aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, receberá aquele que me enviou. Aqui os irmãos observam bem, se fala para o cristão, nós hoje, o Senhor Jesus dizendo sobre os apóstolos para nós hoje, eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, nós somos chamados pelo Todo-Poderoso, nós também somos enviados pelo Senhor o Todo-Poderoso, para estarmos nesse planeta Terra, para transmitirmos o seu reino, para nós falarmos da sua glória, para falarmos da sua presença. E ele dizendo, estará me recebendo, quem receber um cristão, fica bem claro para os irmãos, quem receber um cristão que o Senhor enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, recebe o meu Pai Celestial. Se nós temos o Filho, nós temos o Pai. Se nós procuramos fazer a vontade de nosso Rei, Senhor Jesus, nós estamos fazendo a vontade de meu Pai, nosso Pai Celestial. Amém? Vamos pedir glória a Deus? Glórias ao Senhor. Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então os irmãos vejam, quando nós olhamos claramente pela palavra, vemos assim diretamente a missão do Senhor Jesus, é o tema comum desse evangelho, e a missão dos seus seguidores. A missão do Senhor Jesus é trazer o seu reino sobre a terra, sobre a vida dos seres humanos, e a missão nossa é transmitir esse reino, transmitir a palavra gloriosa de nosso Rei Senhor Jesus, as palavras gloriosas de nosso Rei Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? É a missão que precisa estar no viver de cada um de nós. Somos uma testemunha viva que o Senhor Jesus vive. Amém? Que nós lutamos para isso dia após dia, de estarmos na presença de nosso Rei Senhor Jesus cada dia, lutando para que o seu reino, a sua presença esteja mais e mais sobre o nosso viver, sobre essa igreja, nós pessoalmente. Cada um de nós individualmente somos uma igreja do Senhor, e essa igreja não pode ficar aqui, ela precisa estar com o Senhor em glória. Amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. O verso 21 ele diz assim: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Os irmãos observam bem uma grande responsabilidade no meio de 12 apóstolos. Quando o Senhor Jesus disse: um de vocês me trairá, e ninguém sabia quem, e ninguém conhecia os propósitos que estavam no coração de Judas, ninguém sabia, os apóstolos não sabiam. Então eles ficaram ali atemorizados, eles ficaram numa situação difícil. Então observamos, quando o Senhor Jesus disse, perturbou-se, embora soubesse muito que seria traído por um amigo. O Senhor Jesus perturbou-se, ficou ali, o Senhor Jesus ficou muito aflito com isso. Partir de um amigo, uma pessoa que tanto você confia, ser a pessoa que vai te entregar, uma pessoa de confiança entre os apóstolos, como era Judas, tinha teu lugar de honra junto ao Senhor. Os irmãos observam bem, partir de um amigo uma situação dessa, não foi fácil. Os irmãos vejam, para os apóstolos e para o Senhor Jesus, ele humanamente ele ficou aflito, de saber que ia partir de um dos seus amigos, dos 12 apóstolos. Então, olhando para a palavra, quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos claramente, seus discípulos olharam um para os outros, sem saber que a quem ele se referia.
Então seus discípulos ali olharam um para os outros, começaram a olhar para o outro, um olha para o outro, fica ali observando o outro, sem saber a quem o Senhor Jesus se referia. Quando nós olhamos, meus irmãos, aqui o espanto dos discípulos demonstra que Judas tinha mantido em sigilo seus contatos com os chefes dos sacerdotes. Os contatos que Judas teve com os chefes dos sumos sacerdotes foi tudo encoberto, os demais apóstolos não sabiam, ninguém suspeitava a respeito dele, ninguém suspeitava a respeito de Judas. Quando nós olhamos para a palavra, olhamos claramente pela palavra, podemos observar o verso 28, mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhes disse isso. Os que estavam ali à mesa, ninguém conseguiu compreender por que o Senhor Jesus disse isso. Então nós olhamos ali o espanto, e do outro lado, aquele que partilha do meu pão. Quando o Senhor Jesus já diz, aquele que partilha do meu pão, comer pão junto com alguém era sinal de íntima comunhão. Quando nós olhamos claramente pela palavra, então diz aqui, mas todos pareciam pensar que trair seria um ato involuntário. Eles pensavam que trair o Senhor Jesus seria um ato involuntário, como Marcos 14:19. Eles ficaram tristes, um por um, lhes disseram com certeza, não sou eu. Os irmãos vejam, um dizia, com certeza não sou eu. Não era certo pensar que Judas fosse o traidor, não era certo ninguém acusar Judas de ser o traidor, não era certo pensar, afinal, ele foi o discípulo a quem o Senhor Jesus confiou os recursos financeiros do grupo. Judas era o tesoureiro do grupo, quem o Senhor Jesus confiou os recursos financeiros do grupo. Os irmãos vejam a situação. Quando nós olhamos claramente pela palavra, o verso 29 diz assim, visto que Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Então os discípulos ficaram totalmente sem saber se ele era responsável pelo dinheiro. O Senhor deve ter dado algum dinheiro para mandar ele comprar alguma coisa, saiu para comprar alguma coisa. Então os discípulos não ficaram entendendo nada, só eles ficaram numa situação difícil. Quem vai ter coragem de trair o nosso rei, o nosso mestre? Se nós olhamos hoje, meus irmãos, por isso que nós temos que ter muito cuidado conosco mesmo, de lutar para servir o nosso rei, Senhor Jesus. Quantos hoje abandonam o Senhor Jesus? Quantos hoje abandonam a fé pessoal da pessoa gloriosa de nosso rei, Senhor Jesus? Quantos hoje deixam sem nenhum compromisso? Nós temos que reconhecer, mediante o Espírito Santo conosco, que nós somos dependentes dele por completo, e o único meio de nós sermos salvos, de nós vivermos para a glória eterna, é somente através de nosso Rei, Senhor Jesus. Ele é a única porta de vida eterna. Por isso que é importante cada um de nós, como Judas traiu o nosso Rei, muitos hoje abandonam e até traem, muitas vezes deixa o Senhor e vai atrás de uma seita que até nega o Senhor Jesus. As seitas que negam o Senhor Jesus, diz que o Senhor Jesus é um dos profetas menores, sem nenhum valor. A seita, nós temos na nossa cidade seitas assim. Por isso que temos que ter muito cuidado. Nosso objetivo cada dia deve nós sempre olharmos para nós. Realmente estou vivendo de acordo com o que o meu amado me chamou, de acordo com a sua vontade que Ele quer em nosso viver cada dia, que Ele requer de nós.
que nós lutamos para fazer o melhor para a glória do Senhor, que nós lutamos para estar sempre. O Senhor confiou em nós uma grande parte, o seu reino conosco. Por isso nós temos uma responsabilidade aos olhos do Senhor cada dia, de ser mensageiros de boas novas, mensageiros de salvação, mensageiros de vida eterna. E a vida eterna está única, exclusivamente na pessoa gloriosa de nosso Rei Senhor Jesus. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor. Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então, se nós olhamos claramente pela palavra, podemos ver claramente a palavra. O verso 23 diz assim: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Aqui se fala do discípulo amado, se fala do apóstolo João. Então se fala de João, o apóstolo do Senhor, que escreveu o livro de Evangelho segundo São João, as epístolas e o livro de Apocalipse, que fala do apóstolo João. Se fala do discípulo amado. Quando nós olhamos para o discípulo amado, naturalmente a expressão não significa que o Senhor Jesus não amava os demais, mas que havia um vínculo especial com esse homem. Porque se nós olhamos o discípulo amado, não, o Senhor Jesus tinha um vínculo especial com João, mas não quer dizer que ele não amava, ele amava todos iguais. É como o Senhor ama todos nós iguais. Aos olhos do Senhor, nós temos o mesmo valor. Amém? Por isso nós temos que ter cuidado. Nós temos que sempre declarar a bênção na vida de nossos irmãos, que todos nós temos o mesmo valor aos olhos de nosso Pai. Amém? Lutamos para isso dia após dia. Quantos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor. Aleluia. Quando a palavra diz reclinado, João ali reclinado, nós podemos observar claramente, num jantar, os hóspedes reclinavam-se a cabeça em direção à mesa. Era costume de se reclinar, e o apóstolo João reclinou em direção ao Senhor Jesus. Quando ele reclinou em direção ao Senhor Jesus, o que os demais apóstolos fizeram? Aproveitaram a oportunidade. Nós vemos claramente pela palavra, Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. No momento que o apóstolo João reclinou, estava ali reclinado em direção ao Senhor Jesus, Pedro aproveitou a oportunidade e, dizendo claro, aleluia, fez sinais para o discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Os irmãos observam bem que havia ali uma preocupação, mas quem que ele está referindo? Se um de nós 12, quem que ele está referindo? Então os irmãos vejam que houve ali uma preocupação entre os discípulos. Nós podemos observar, inclinando esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? O apóstolo João inclinou-se ao Senhor Jesus e perguntou, Senhor, quem é? Foi a pergunta que o apóstolo João fez. Respondeu Jesus, aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Os irmãos observam bem, mais uma vez, o Senhor Jesus demonstrou um grande amor e uma compaixão pela vida de Judas. Ele disse claro, aquele que eu pegar o pão molhado e colocar no prato para ele, esse que vai me trair. Era para Judas, meus irmãos, se despertar, é para ele cair na real, eu não vou fazer isso, jamais eu vou fazer isso contra o meu mestre. Então houve ali da parte do Senhor Jesus mais uma advertência para Judas reconhecer que não deveria, e a partir dele aquela traição.
Podia partir de milhares que estavam lá fora, que nem conheciam o Senhor Jesus, mas não diretamente de um amigo, uma pessoa que ele escolheu. Os irmãos, quando nós olhamos, por isso que eu acabei de citar, quantas pessoas são escolhidas e rejeitam o Senhor Jesus, negam o Senhor Jesus. E aqui nós vemos a situação de Judas, uma situação terrível. Olhando então, Judas estava perto do Senhor Jesus, talvez no assento de honra. Os irmãos vejam, perto do Senhor Jesus, talvez no assento de honra. Era um costume frequente durante as refeições que o convidado de honra fosse tratado desse modo. Era costume o convidado de honra ser tratado desse modo. Pegava, comia o pão junto, dava ali, servia. E o Senhor Jesus deu a Judas, como era o convidado de honra. Os irmãos vejam que tanto ele era um convidado de honra, que ele era o tesoureiro do grupo. Ele era uma pessoa responsável pelas finanças do grupo. Ele tinha um cargo de responsabilidade ao grupo. E quem escolheu? O próprio Senhor Jesus. Então nós vemos claramente pela palavra, o verso 27. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Agora o Senhor Jesus dizendo: o que você está para fazer, faça depressa, disse-lhes Jesus. Assim que ele comeu o pão, o próprio adversário entrou nele, e o Senhor Jesus disse: o que você está para fazer, faça depressa. Mais uma vez, os apóstolos não entenderam nada. Por quê? Porque ele tinha responsabilidade, ficava com dinheiro, podia ter saído para comprar algo para eles, ou algo até aos pobres, que a palavra relata. Então os apóstolos ficaram mais uma vez sem entender nada. Mas tudo indica, meus irmãos, por que Judas tomou essa decisão de entregar o Senhor Jesus. Se nós olhamos, vemos aqui, desiludido para o Senhor Jesus falar a respeito da sua morte, em vez de estabelecer um reino terreno. Os irmãos observam bem, para os judeus queriam um Messias que estabelecesse um reino terreno, que libertasse eles do domínio de Roma, que ele estava sendo escravizado pelo governo de Roma. Eles queriam se ver libertos do governo de Roma. Então eles queriam um Messias terreno que lutasse para eles. Tudo indica então que Judas tentou forçar a situação. É o que diz aqui, nós olhamos claro, talvez Judas tenha sido tentado a forçar a Jesus a usar o seu poder para provar que era o Messias. Ele tentando ali, nós podemos observar, forçar quem? O próprio Senhor Jesus, para provar que era o Messias. Mas também é possível que Judas não tenha entendido a missão do Senhor Jesus. É um dos lados, claro, que nós podemos chegar também, que ele também não entendeu a missão do Senhor Jesus, e não cresce que ele era o escolhido do Senhor Deus. Ele não veio a crer. Tudo indica também que ele não creu que o Senhor Jesus era escolhido de nosso Pai. Pode ter sido. Quantos hoje deixa de tomar posse do Senhor Jesus, porque não crê que o Senhor Jesus é o escolhido de nosso Pai, que foi enviado para nossa salvação, que foi enviado para a salvação da raça humana, dos quatro cantos dessa terra. Quantos não crê? Quantos não param para refletir que o único meio de sermos salvos é somente através do Senhor Jesus? Quantos hoje entram por tantos caminhos, menos o caminho da verdade, que é o Senhor Jesus? Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Por isso que é importante sempre nós lutarmos para estar perto do Senhor Jesus, crer, conhecer e dedicar a Ele. O momento decisivo, segundo parece, se dar o pão a Judas era sinal de honra, se o Senhor Jesus dando pão a Judas era sinal de honra,
parece também ter sido um último apelo. Os irmãos, veja, parece que o Senhor Jesus deu a ele o último apelo, quando ele falou: aquele que eu der o pão molhado, que eu colocar o pão molhado no seu prato, esse vai me trair. Tudo indica que foi o último apelo que o Senhor Jesus deu a Judas. Último apelo. Então, os irmãos, veja, teve oportunidade até na última hora. Quantos hoje têm oportunidade de levantar a cabeça e dar glórias ao Senhor? Quantos hoje reconhecem que o caminho é o Senhor Jesus? Reconhecem que o povo do Senhor está certo? Reconhecem que quem serve o Senhor está certo? E ele não tomam a posição, não reconhece que pode ser o último apelo. Judas teve o último apelo, ele não aceitou. Os irmãos, veja, a situação dele foi drástica. Então, quantos hoje têm o último apelo, que podia correr e reconhecer: Jesus realmente é o Salvador, eu preciso dele? Quantos rejeitam? Quantos ficam indecisos? Por isso que é importante nós tomarmos decisões, cada dia mais e mais forte, lutarmos para estar com o Senhor Jesus cada dia, amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Então nós olhamos aqui, ao qual Judas não aceitou, o último apelo que o Senhor Jesus fez a ele, ele não aceitou. Ainda diz: Satanás entrou nele, o adversário entrou nele. Faça depressa, mostra. Mas mais uma vez, as palavras do Senhor Jesus mostram o seu controle da situação. Mais uma vez, as palavras que o Senhor Jesus proferiu, mostra ali, ele estava por dentro de toda a situação, todo o controle da situação estava nas mãos de nosso Rei, Senhor Jesus. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. O verso 28 diz assim: mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhes disse isso. Os irmãos, veja, os demais apóstolos não entenderam, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Verso 29, visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava dizendo que comprasse o necessário para a festa. Vá comprar o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Os apóstolos ficaram não entendendo nada. Os irmãos, veja, estava ali junto, mas eles não perceberam. Por que não perceberam? Porque Judas tinha um cargo de honra. Por isso, meus irmãos, nós temos hoje um cargo de honra. O Senhor, o nosso Deus e Pai, nos escolheu, nos chamou para seguir os passos de seu Filho glorioso, para que o seu reino venha sobre nós, esteja sobre as nossas vidas cada dia. Por isso que é importante você, nós, lutarmos por esse reino cada dia, lutarmos pela presença de nosso amado Senhor Jesus cada dia mais e mais. O verso 30 diz assim: assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Assim que comeu o pão, ele saiu e era noite. Quando nós olhamos, considerando o realce que João, o apóstolo João, atribuiu ao conflito entre luz e treva, e citou a noite, essa anotação pode ser mais que uma referência ao horário, também uma referência às trevas na alma de Judas. Quando ele se referiu à noite, ele pode ter referido também sobre as trevas que estavam na vida de Judas. Quantas pessoas hoje não querem andar na luz, infelizmente vivem nas trevas, dominado pelo Deus desse século, dominado pelas trevas, sofrendo. Muitas vezes são até chefes de famílias, trazendo sofrimento para os seus próprios familiares, porque rejeita o Senhor Jesus. Que quando um pai e uma mãe conhece o Senhor Jesus,
e declara a sua vida para a glória do Senhor, a família torna uma família abençoada. Amém? Que nós lutamos para isso, lutamos pela presença do Todo-Poderoso, dia após dia conosco. Olhamos mais uma vez para essa palavra, nós podemos observar aqui claramente, percebemos que o Senhor Jesus sabia exatamente o que aconteceria. O Senhor Jesus estava sabendo de tudo, todo o controle da situação estava nas mãos de nosso Rei. Tinha certeza sobre o que Judas e Pedro faria. O Senhor Jesus sabia o que Judas ia fazer e que Pedro também ia fazer. Se nós olhamos pela palavra, podemos ver claramente no verso 27, tão logo Judas comeu pão, Satanás entrou nele. E se nós olhamos para o verso 38, então Jesus respondeu: você dará vida por mim? Falando para Pedro, asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Observa só bem a diferença. Pedro diz: Senhor, eu dou a vida por ti. O Senhor falou: Pedro, antes que o galo cante essa noite, você vai me negar 3 vezes? Se nós olhamos para a situação, nós podemos ver aqui, Judas não podia entender isso. Por esta razão, sua vida terminou tragicamente. Judas não entendeu, sua vida terminou tragicamente. Pedro entendeu. Pedro já foi o contrário, ele negou o Senhor, mas ele entendeu, apesar de suas falhas, das fraquezas de Pedro, da sua falha, triunfou, porque nunca deixou de crer naquele que amou. Pedro triunfou, ele não deixou de crer no Senhor Jesus. Os irmãos, veja a vitória. Nós podemos até falhar, podemos até errar, mas nunca podemos deixar de crer no Senhor Jesus. Foi falado na escola dominical nesta manhã, nós somos imperfeitos, nós não podemos dizer que somos fiel. Nós lutamos para fazer o melhor, mas nós somos imperfeitos. Fiel é o Senhor Jesus, Ele é fiel, nós somos infiéis. Nós lutamos para a perfeição, nós lutamos para ser fiel, mas não podemos abrir minha boca como se nós dizermos que não temos pecado. Se nós não falarmos que não temos pecado, nós já pecamos. Então é um lado que nós temos que ter muito cuidado, para mantermos a nossa posição firme dia após dia, até que o Senhor venha nos buscar. Amém? Isso é importante, meus irmãos, na vida de cada um de nós, que nós tomamos posições dia após dia, de reconhecer Jesus, o Senhor, em tudo no nosso viver, que o nosso viver venha a ser para a glória de nosso eterno e poderoso Salvador. Nós olhamos, se nós dermos sequência à palavra, podemos ver, aleluia, a palavra dizendo, verso 31, depois que Judas saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem é glorificado. Então Judas saiu, já ali com o adversário com ele, porque ele quis, viu irmãos? Ele deu lugar, ele teve oportunidade. Quantos têm oportunidade hoje de abandonar o pecado? Não querem. Quantos até diz: eu gosto disso. Há poucos dias mesmo eu vi uma pessoa dizendo, que falou para uma moça, deixa as drogas, deixa, não, eu não quero deixar, eu gosto de fazer isso. Se ela gosta, não tem como o Senhor trabalhar. Amém? Como que o Senhor vai trabalhar na vida de um ser humano, se ele gosta de viver na maldição, ele gosta de viver no pecado? Não tem como. Então nós vemos aqui pela palavra, o Senhor Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. E diz o Senhor Deus: vai me glorificar, vai glorificar o Filho
aleluia, nele mesmo, e o glorificará em breve. Em breve vou ser glorificado, em breve vou morrer e vou ressuscitar, e vou estar com meu Pai, à direita de meu Pai. E diz o verso 33: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco, falando ali para os apóstolos, mais um pouco estou com vocês, vocês procurarão por mim, vocês vão me procurar, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Falando para os apóstolos, para onde eu vou agora, vocês não podem ir, que ele está falando da sua ida para Jerusalém celestial. Mas felizes somos nós que cremos no Senhor, porque dias virão que nós vamos estar com ele em glória, amém? Ele diz 17:24 de São João, ele diz: Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu quero que eles estejam comigo, Pai, para que eles contemplem a glória que tu me deste, amém? Para isso nós somos chamados, meus. Vamos lutar para estar com o Senhor, vamos lutar cada dia para viver uma vida voltada aos olhos do Todo-Poderoso, dia após dia, que nós lutamos, batalhamos dia após dia para estar na presença de nosso Rei, Senhor Jesus. O novo mandamento lhes dou, olha o mandamento que ele nos dá: ame uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Por isso, você quer ser abençoado? Nunca abra a boca para criticar ninguém, nunca abra a boca para desejar o mal para ninguém, para criticar ninguém. Se você te criticar, você está criticando um filho de Deus, sua imagem e semelhança do Senhor. Você vai viver debaixo da maldição. Então é mais fácil abençoar, amém? Quer ser abençoado? Tenha cuidado, que muitas vezes, meus irmãos, a pessoa tem um problema sério, vive uma vida de derrota, é porque ele semeia um mal. Seja bem claro, nós vivemos a lei da semeadura. Se você semear sempre o que é bom, você vai colher. Agora, se você tem uma boca descontrolada, você vai colher o que você plantou. Por isso tenha cuidado, nós somos para a glória do Senhor, amém? Vivamos para a glória do Senhor. Então diz a palavra: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu sempre peço para a igreja, nós terminamos o culto sempre na hora certa, não atrasamos. Cumprimente um ao outro, ame um ao outro, respeite um ao outro, para cumprir a palavra. O que o Senhor Jesus diz claro aqui, se nós olhamos pela palavra, ele diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, porque se vocês se amarem uns aos outros, se o amor estiver no nosso meio, as pessoas sempre vão dizer: nossa, esse povo é unido, esse povo são o povo do Senhor. Que nós vivamos para a glória do Senhor, amém, meus irmãos? Simão Pedro lhes perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora. Olha a resposta aqui: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, porque os apóstolos estavam nessa carne, na natureza humana, mas me seguirão mais tarde vocês vão me seguir, amém? Mais tarde nós vamos estar com o Senhor em glória também, amém, meus irmãos? Esse precisa ser o propósito de todo cristão, que o propósito de nossas vidas seja cada dia lutar para estar com o Senhor Jesus em glória, amém? Vamos fazer glória a Deus? Glórias ao Senhor. Que o Espírito Santo fale melhor com você, amém?